Vamos lá, é hora de falar do Vasco da Gama. Breno Monsef. Vamos lá, no início do ano o Vasco investiu bem, né? A gente analisava, trazia nomes, apurava informações. 110 milhões de reais investidos com 16 nomes, mais Maurício Barbieri. O resultado foi o time eliminado na Copa do Brasil pro ABC de Natal, afundado na zona de rebaixamento na lanterna, a 8 pontos de sair do Z4, ambiente ruim e os matemáticos colocando mais de 90% de chances de rebaixamento do Vasco. Até que o Barbieri é demitido, vem Ramon Dias, junto com 8 reforços. Investimento de 11 milhões de reais, 10% do investimento do início do ano. No resultado, o time saiu do Z4, é óbvio. Ainda faltam 14 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco hoje está fora do Z4, com 2 cenários distintos, do início do ano e agora do meio da temporada. Quem fala sobre essa mudança de chave é o goleiro Léo Jardim. Ele que está desde o início do projeto do Vasco, como ele define aqui na Transamérica. Não só aqui no Vasco, mas qualquer projeto, a gente sabe que tem um tempo até as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que nem tudo vai dar certo logo de cara, de primeira. E eu acho que já era esperado que as coisas fossem acontecer, talvez não tão rápido. A gente, desde o começo, tem trabalhado muito para que tudo desse certo o quanto antes. Mas a gente sabe que no início de projeto as coisas nem sempre acontecem da maneira como a gente espera. Que não só eu, mas como todo mundo, a gente estava muito desconfortável na situação que a gente estava se encontrando, que a gente estava vivendo. E nosso objetivo sempre foi buscar sair dessa situação. Hoje a gente se encontra fora da zona, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. Então tá aí a análise que faz o goleiro Léo Jardim. Hoje e amanhã, as últimas atividades no Rio. Domingão, o Vasco fecha a sequência de confrontos diretos de times do Z4 contra o Santos, fora de casa na Vila Belmiro. Vasco vencendo, ou até empatando, mas é claro, vencendo, consegue se distanciar ainda mais do Z4, já que é um confronto direto. E a gente, é claro, vai acompanhar tudo aqui na Transamérica. A ansiedade lá no alto, né? Porque mais um jogo com caráter decisivo pro Vasco, né, Vitor? Confronto direto, mais um, né? E o Vasco precisa recuperar esses pontos, porque perdeu para esse mesmo Santos jogando em São Januário, né? Falam de Operação Salva Vasco. Teve um pênalti claro não marcado pro Vasco nesse jogo, né? Em cima do Pedro Raul, né? Então um abraço aí pra galera do América Mineiro. Todo mundo é prejudicado nesse campeonato em algum momento. Das coisas mais ridículas que eu já ouvi recentemente de um dirigente. Só pra deixar claro, né? Todo mundo é prejudicado em algum momento, né? A arbitragem é muito ruim. Mas de qualquer forma, hoje o Vasco joga mais bola que o Santos. Eu assisti o jogo do Santos contra o Bahia, o time melhorou muito. O Santos demitiu o Diego Aguirre e, coincidência ou não, nós vimos um Santos muito melhor contra o Bahia. Venceu merecidamente. Mas ainda acho que o Vasco tá jogando mais bola. Tem peças melhores. No papel, né, me parece um time mais forte. E dá pra dizer até que é favorito pro jogo. Agora, curioso, né? Seria um jogo com portões fechados, porque o Santos foi punido de novo. Mas o Santos conseguiu um efeito suspensivo. Então esse jogo específico contra o Vasco vai ter torcida, porque vai ser julgado de novo pela CJD. O Santos pode ter outras partidas com portões fechados, mas isso vai acontecer lá na frente. Esse jogo contra o Vasco vai ter torcida. O Diego Barros tá aqui. O gramado, tô falando do Maracanã, o gramado sempre foi uma M, não falem besteira. O Diego, eu trabalho como repórter de campo, trabalhei como repórter de campo só desde 1997. 97, eu frequentava o campo do Maracanã. Eu acho que você tá um pouco equivocado. O gramado aí funcionava, né? Tá um Poderia não ser o melhor gramado do Brasil, mas funcionava, né? Vamos lá, rapaziada, participando aqui. Vamos lá, rapaziada, chegando junto. Carlão, meu foco é ver meu Vasco na primeira divisão. O que vier depois é muito lucro. E esses jogadores. Como é que é isso? E o Ramon Dias, RD. O Ramon, não, é porque eu tenho um coraçãozinho que eu não consigo tirar e fica tampando. E esses jogadores e o Ramon Dias, que aceitaram tirar o Vasco do fundo do poço, merecem todo o carinho da torcida. Heróis pela coragem e dedicação, é isso? Ramon Dias foi muito corajoso, sim. Acho que o adjetivo é esse, né? Coragem. Foi corajoso de aceitar tentar tirar o Vasco. Falei aqui no programa de quarta-feira que a diferença dos discursos do Barbieri pro Ramon Dias é gigantesca, né? Barbieri, nesse mesmo jogo contra o Santos, que eu citei, que o Vasco perdeu por 1-0,
Ele deu uma entrevista dizendo que o Santos estava acostumado a jogar a Série A, o Vasco estava na UTI, um discurso extremamente derrotado, né? Que não faz sentido com um clube do tamanho do Vasco, né? E o Ramon Dias hoje é um cara que deixa o astral lá no alto. Verdade. Pode não dar certo? Pode não dar certo, mas o torcedor vê uma perspectiva de melhora que não via antes. O João Paulo Vascaíno tá aqui. Daronco me assusta nesse final de semana. E o Gilbertinho. Boa tarde pros melhores, Brasil. Bruno, eu não tenho medo do Santos nesse jogo, mas sim do Daronco, porque eu sei que ele tem a fama de querer prejudicar principalmente o Vasco da Gama. Abraço. Tá dizendo 2-1 Vasco. O Gilbertinho. Chato. O Daronco acorda de manhã assim, hoje eu vou prejudicar o Vasco. O Gilbertinho e João Paulo. Não prejudicar o Vasco deliberadamente, mas eu concordo com vocês e eu venho repetindo isso a exaustão aqui. Pra mim, é um dos piores árbitros do futebol brasileiro que ostenta o escudo FIFA no peito. Ele foi lá pra Arábia, tomou bronca do Cristiano Ronaldo. Foi fazer um frila lá no Sauditão. Cara, a arbitragem é ruim. Você vai tirar o Daronco, vai ter o Klaus. Vai tirar o Klaus, vai ter a Edna. Vai tirar a Edna, vai ter o Luiz Flávio. São sempre os mesmos caras, não tem jeito. O Lucas tá aqui. Azevedo e o Paiê? O Paiê tem que pegar um banquinho. Eu acho que os outros jogadores estão rendendo mais.